7 coisas que eu queria saber quando eu comecei a pedalar e hoje eu sei e talvez faça uma diferença para você. Se você quer saber quais são essas coisas, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Todo início é muito legal, a gente tem muitas coisas novas que vão acontecendo e as coisas muitas vezes acabam sendo atropeladas, né? A gente acaba começando uma coisa nova, então aquilo traz muita novidade. E dentro do meio de novidades a gente acaba errando muitas vezes, talvez por falta de experiência, talvez por não ter alguém que realmente faça uma indicação e muitas vezes por ser cabeça dura. E hoje no vídeo eu queria falar para vocês 7 coisas que eu gostaria de ter feito lá no começo, que talvez para você que está começando, para você que pedala há pouco tempo, ou mesmo para quem já está um pouquinho mais de tempo, ainda é reticente em fazer essas coisas e tomar essas atitudes. E a última dica, ela é incrível, então eu sugiro que você fique comigo até o final para poder realmente aproveitar todas elas. E a primeira delas pode parecer muito boba, mas faz muito sentido, que eu fui muito reticente no início a usar o bretelle. Exatamente. Quando a gente começa a pedalar, a primeira coisa que alguém fala é em usar o bretelle e a gente acha estranho, pois afinal de contas, por que eu vou usar um maiô para pedalar, né? Aquela coisa bizarra que não faz muito sentido. Porém, depois que você usa um bretelle a primeira vez, você não quer mais saber de usar bermuda para pedalar. O calção de ciclismo ele tem alguns defeitos que, na minha visão, o bretelle consegue sanar todos eles. Estando relacionado ao fato de ele pegar pela parte superior dos seus ombros, ter muito mais conforto, não apertar a barriga, não aparecer o cofrinho na hora de pedalar. Diversas coisas que um bretelle acaba sendo muito mais efetivo e muito mais funcional do que uma bermuda. Tanto que eu comprei uma bermuda, eu acho que eu devo ter ela ainda hoje, não sei, não tenho certeza, se deve estar lá no meio das minhas roupas, e eu nunca mais usei ela, né? Basicamente a bermuda acaba caindo em desuso. Aquilo que eu achava desconfortável no bretelle, que é o fato de usar as alças, caiu por terra, né? Hoje em dia eu não vou mais comprar uma bermuda e com certeza eu vou comprar mais 10, 20, 30 bretelles. Então se eu puder dar uma dica para você que está reticente em relação a usar o bretelle, usa. Usa porque o bretelle faz toda a diferença para qualquer ciclista. E o ponto número 2 está relacionado a comer durante o pedal. Eu já quebrei muitas vezes por sentir fome. Exatamente. A gente acha que ciclismo é algo simples, que é algo que não vai gastar muita energia, que não vai gastar muita caloria. E durante o pedal tem aquele momento que a marreta desce e você simplesmente não sabe aonde está, o que está fazendo e por que está se detonando tanto na sua vida. Exatamente. Não comer é algo muito ruim para qualquer atividade, mas principalmente para o ciclismo. O ciclismo ele exige muito da pessoa e a gente não percebe, a gente não entende que está passando fome até o momento que realmente o corpo começa a desligar. E aí sim, né, aquele quebrar no pedal que muita gente já passou é algo muito ruim. E às vezes você quebra mesmo longe de casa e é algo que eu não recomendo para ninguém. Hoje, mesmo que o pedal seja curto, eu estou preparado para ele e eu sempre levo alimentos, sempre levo algo que vai me ajudar a fazer o pedal de uma maneira que seja efetiva, né? Que seja um suplemento em gel, que seja uma barra, que seja uma banana, que seja um chocolate, que seja uma paçoca, não importa. O que importa é que você tem que ter alimentos junto com você, porque o seu pedal ele pode ser sim muito desgastante e você pode não estar preparado para aquilo que ele vai pedir do seu corpo. Se você já quebrou alguma vez no pedal, eu peço que você deixe aqui nos comentários sim, se já quebrou ou se não quebrou ainda, né? Mas se você não quebrou por falta de alimentação, se cuida, porque isso pode acontecer. O ponto número 3, que me deixou muito em dúvida, já é um pouco mais avançado, vamos colocar assim, mas eu também fui muito reticente. Foi o fato de usar a sapatilha de pedal de estrada, bike de estrada ou a bike road. Exatamente. Eu já pedalava com a sapatilha, né? Demorei para botar a sapatilha, mas daí quando eu coloquei a sapatilha de mountain bike, ok, fiquei pedalando um tempo com a sapatilha de mountain bike, fui para a bike de estrada, fui para a speed e lá eu continuei usando a bicicleta com a sapatilha de mountain bike. Demorei muito tempo para fazer a troca de uma sapatilha pela outra. E hoje eu percebo que foi um grande erro, pois afinal de contas a sapatilha de estrada, a road, ela vai ter um tipo de fixação diferente, então a gente tem um taco específico que vai ter mais área de contato com o pedal, mais área de dispersão de energia, te dá mais firmeza e ainda clipa somente de um lado, então tudo isso transforma ela num pedal mais aerodinâmico e te entrega muito mais qualidade na hora de realizar o seu pedal. Hoje eu sou da seguinte opinião: se existe uma ferramenta para o mountain bike e uma ferramenta para a bike de estrada, é porque realmente existe essa necessidade, não é simplesmente por uma questão de gosto ou uma questão de escolha, e sim porque realmente é mais efetivo. Então a dica que eu posso dar para vocês é a seguinte: se você tem as duas bicicletas e ainda usa essa sapatilha de mountain bike na bike de estrada, pense seriamente em mudar esse equipamento, porque vai fazer toda a diferença na sua vida como ciclista. O ponto número 4 é o seguinte:
eu demorei tempo demais para perceber que o tubeless é muito importante. Exatamente. A gente tende a não querer fazer o tubeless logo no início. Todo mundo fala do sistema de selante, com que vai dentro da roda, que você tira a câmera, mas você costuma não dar bola para isso no início, né? Depois, quando você realmente migra para essa tecnologia e passa a não usar câmeras na sua bicicleta, cara, isso muda a tua vida. Diversas vezes eu fiquei empenhado por estar com câmeras ainda no meu pneu. E aí eu fiquei com frio, eu fiquei num lugar exposto e às vezes na beira da estrada, principalmente passando por situações que não são nem um pouco seguras, né? Risco de assalto, risco de ser atropelado e diversas coisas. O tubeless, galera, ele vai se traduzir em conforto, primeiro de tudo, pois afinal de contas você consegue usar menos pressão, o pneu fica mais redondo, fica girando um pouco melhor, e em segurança, porque diversas vezes eu acredito que eu tenha ficado empenhado, né? Teria então ficado empenhado se eu estivesse usando câmera ainda nos meus pedais que eu faço. Por isso, o tubeless não é uma questão de vaidade, e sim uma questão de segurança, e realmente muda muito a vida do ciclista. Esse é um conselho que eu dou para você. Se você não partiu ainda para a tecnologia do tubeless, recomendo fortemente que você faça isso, pois vai melhorar em muito a sua pedalada em diversos aspectos. O ponto número 5, e já caminhando aí para os finalmente do nosso vídeo, ele está muito mais atrelado a um pouco mais do desenvolvimento do ciclista do que qualquer outra coisa. O ponto número 5, ele está relacionado à velocidade média e a maneira totalmente errada que a gente tem de olhar para a velocidade média nos nossos pedais. Eu vou resumir isso num ponto só. Velocidade média não importa. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Velocidade média de um pedal, que é uma informação que a gente gosta muito de olhar quando a gente está começando a pedalar. Ah, eu fiz 30 km por hora, eu fiz 31 km por hora de média. Infelizmente isso é um efeito muito pequeno frente a tudo que um pedal como um todo pode te oferecer. Ok, você fez 30 km por hora de média. Com qual condição climática? Com qual condição de vento? Com qual nível de altimetria? Tudo isso precisa ser levado em conta. E principalmente a gente tem que desopilar um pouco dessa questão de olhar para qual a velocidade média que a gente fez. A gente tem que olhar para o conjunto de informações que um treino completo vai te oferecer. Que é como eu citei, né? Qual que é o teu nível de preparo físico, qual que é a questão da altimetria que você realizou, como é que estavam as condições climáticas no dia do pedal, muito calor, muito sol, muito frio, muito vento, qual a direção do vento, para onde que ele estava te empurrando, como foi a dinâmica do seu pedal e principalmente, se você fez 30 km por hora de média num pelotão, você não consegue fazer os mesmos 30 km por hora de média sozinho. Então, por isso, é importante analisar o seu treino como um todo e não cair na burrice de olhar somente um dado, que é um dado muito volátil, né? Velocidade média, infelizmente, não é tão importante assim. E se você tem algum amigo ou algum conhecido que só olha para essa informação, manda esse vídeo para ele, porque velocidade média é uma ilusão. A gente precisa olhar o nosso treino como um todo e sim, né, ter a avaliação completa do que está acontecendo naquele momento para daí sim poder dizer que a gente está evoluindo. Os meus melhores treinos foram aqueles que a velocidade não estava na tela do meu GPS. E já indo para o lado contrário da velocidade média, eu vou dar um conselho para vocês que faz muita diferença e está sim relacionado à velocidade, mas não é o dado mais importante que a gente vai ver, mas o ponto número 6 está relacionado a aprender a andar no vácuo. Andar de roda, andar no vácuo, andar junto com outros ciclistas. Por que esse ponto é tão importante? Eu gostaria de ter aprendido ele antes. Andar no vácuo é uma maneira excelente de você desenvolver as suas habilidades, de você melhorar a sua performance e você melhorar a sua constância no pedal. Você consegue se desenvolver muito mais usando o vácuo, usando a presença de outra pessoa na sua frente, porque você vai ter que se manter na roda da pessoa. Isso exige, né, principalmente de você. E segundo, que é um benefício psicológico muito grande, pois afinal de contas você não vai desanimar, vamos colocar assim, né? Porque você sai para pedalar sozinho e bate aquele vento, você tá lá, sei lá, mantendo lá 22, 23 por hora, e aí bate um vento, você cai bastante, vai diminuindo, começa a pensar naquela conta que tu não tem que tem para pagar, daí pensou na filha do vizinho que mora lá na puta que pariu. Tudo isso afeta os nossos treinos. Tudo isso atrapalha muito o nosso dia a dia e principalmente o nosso dia a dia como ciclistas. Por isso, um treino focado com um grupo que seja, claro, que um grupo condizente, né? Não adianta também pegar esses meia-roda que gostam de fazer drama e se aparecer, porque isso não é o objetivo, né? O objetivo é evoluir como ciclista. Você vai buscar pessoas que estejam próximas ou mais acima do seu nível, mas que queiram te ajudar. Não adianta de nada você sair com uma galera que vai te deixar para trás por pura maldade, porque isso também é ruim e não é assunto para esse vídeo de hoje, mas existe muito disso, né? Falando de pessoas que estão com disposição para poder te levar mais longe, né? Eu já tive a oportunidade de andar de roda com pessoas que, teoricamente, são 1000 vezes mais fortes do que eu, muito mais preparadas, muito mais dispostas para o ciclismo, e naquele momento elas conseguiram me gerar muito mais ênfase no meu pedal
do que se realmente eu tivesse andado sozinho. Isso foi muito legal. Andar de roda é algo que faz toda a diferença. Procure pessoas que estejam dispostas a auxiliar vocês a evoluir. E essa evolução vai ser mais rápida através do andar no vácuo, andar de roda de outros ciclistas. E já caminhando para o ponto número 7 do nosso vídeo, só vou fazer um convite para você. Se você gostou desse material, eu vou te pedir que deixe um like aqui nesse vídeo, para ele poder chegar mais longe, para ele poder atingir mais pessoas. E se fez sentido um pouco do que eu falei aqui, se fez sentido um pouco dessa experiência que eu trouxe para vocês, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal e, claro, compartilhar aí comigo um pouco mais das suas realidades em relação ao meio do ciclismo aqui nos comentários, que é algo que faz toda a diferença para nós e a gente consegue chegar mais longe. Então, finalizando o nosso vídeo de hoje, das 7 coisas que eu queria ter aprendido logo quando eu comecei a pedalar, o ponto número 7 está relacionado a aproveitar o processo. Falei nesse vídeo de diversas coisas que são técnicas, diversas coisas que a gente vai aprendendo aos poucos, e o ciclismo por si só, ele tende a ter muitas facetas, é muita coisa pra gente aprender no começo. Então a gente começa a pedalar, vem a bicicleta, vem o amigo, daí vem a informação, e aí vem o capacete, e daí vem o bretelle, e daí vem o tubeless, e aí vem a velocidade média, o GPS, batimento, cadência, nossa, muita coisa. Dá uma desacelerada, dá uma desfocada e tenta aproveitar o máximo possível o processo. Tudo o que a gente faz na vida tende a ter suas etapas. E eu considero, já falei isso mais de uma vez, que a primeira etapa de algo, a etapa do descobrimento, a etapa da onde a gente está começando realmente algo novo, é uma das etapas mais divertidas. Nunca mais a gente vai conseguir olhar para as coisas que a gente fez no passado com os mesmos olhos depois de ser experiente nelas. Hoje eu tenho a alegria de muitas vezes estar convivendo com ciclistas que estão iniciando, que por vezes não sabem trocar de marcha. Isso é muito comum. E eu não estou denigrindo, não estou julgando alguém por não saber trocar de marcha. Eu estou me referindo ao fato de que é tudo tão novo, é tudo tão incrível, que uma simples troca de marcha é algo novo e algo muito empolgante. E um pouco dessa essência, um pouco desse gosto de pedalar, a gente acaba muitas vezes perdendo com o tempo. Por isso, o ponto número 7 está relacionado a isso, a aproveitar o processo. E aí agora, eu vou te olhar bem no grão do olho, vou olhar bem no fundo do teu olho e vou te perguntar. Você se lembra a primeira vez que você conseguiu fazer uma velocidade média um pouco mais alta? Ou mesmo a primeira vez que você conseguiu vencer aquela trilha mais difícil de ser realizada, aquela linha mais complexa de descer? As principais subidas que você tem que enfrentar na sua vida, às vezes, estão relacionadas àquele processo que você precisa fazer para poder atingir os seus objetivos. Obviamente, depois que a gente faz a nossa mesma trilha várias vezes, depois que a gente sobe aquele morro que era impossível de subir várias vezes, aquilo acaba ficando um pouco embotado, um pouco simples, Pô, eu já sei como é que é, Eu já subi aquele morro diversas vezes, eu já desci aquela trilha diversas vezes. Mas lembra lá da primeira vez que você fez isso. Lembra da primeira vez que você conseguiu subir sem botar o pé no chão. Ou lembra da primeira vez que você conseguiu descer toda a trilha passando pelos obstáculos e pelas coisas difíceis. Esse é o espírito do ciclismo. Eu acho que é um pouco disso que a gente tem que manter para nós mesmos. Como pequenas crianças, que quando conseguem fazer pequenas coisas no seu dia a dia já se acham incríveis. Acho que um pouco da essência do ciclismo está exatamente nisso, em aproveitar todos os processos. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, já deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e não perde nenhum dos nossos materiais. Valeu, galera, e até uma próxima!